sustenta o corpo humano. Antes da pesquisa eu preciso ter um plano, ponto de partida, um caminho pra trilhar, e que no final me mostre onde eu vou chegar. Um projeto de pesquisa me traz dados relevantes para que no futuro eu... Então, boa tarde a todas e todos. Nós vamos retomar, então, hoje, a parte prática da pesquisa científica. Então, só resgatando, o que nós vimos ontem? Ontem nós vimos 4 pontos importantes. Primeiro, nós falamos sobre uma grande visão, uma visão ampla da ciência no Brasil, né? Então, falamos como que é a questão da ciência no Brasil, questão de investimento, as nossas publicações. Nós falamos sobre a postura de um pesquisador, essa postura de investigação, de curiosidade, de disciplina, de organização, de método. Nós falamos sobre a classificação de periódicos científicos. Então, nós falamos do Qualis. O Qualis atual, ele tem A1, A2, B1, B2, B3, B4 e o C, sendo que para as publicações nos interessam geralmente as classificações do status mais elevado, A1, A2, B1, B2, B3, né? Comentamos também sobre a estrutura do artigo científico. Então, ele vai ter um título, vai ter um autor, vai ter uma filiação, uma instituição, vai ter um resumo, uma introdução, e daí comentamos também sobre essas partes, correto? Hoje, vamos fazer uma análise de como que nós podemos utilizar ferramentas para facilitar a nossa seleção de artigos que vai nos ajudar na nossa investigação, que vai nos ajudar a achar a hipótese, a resposta para o nosso problema, né? A ideia central, então, qual é? Em média, no mundo hoje da ciência, entre as várias bases de periódicos, a cada 12 segundos entra um artigo novo na base. Então, vejam que com esse volume de artigos novos entrando nas bases, nem sempre é fácil a gente selecionar um artigo de qualidade. Então, avançando nessa questão, a parte de revisão de literatura utilizando ferramentas, em alguma medida, trata-se de um processo de, como eu vou dizer, de mineração de dados. Então, nós vamos fazer uma mineração de dados. Então, a pesquisa em bases de periódicos científicos, ela é, em alguma medida, uma mineração de dados. E esses dados estão nas bases de forma estruturada. Nós temos hoje, no mundo da ciência, 2 grandes conjuntos de bases. Nós temos bases científicas, que são bases abertas, ou seja, são bases que podem ser acessadas por qualquer pessoa que tem acesso à internet, é claro. E nós temos bases que são bases fechadas. Então, nós vamos falar hoje sobre esses 2 tipos de base e como que nós interagimos com essas bases. Então, entre as bases abertas, vocês têm aí uma relação de bases que eu listei de bases abertas. Essas bases abertas são bases que vocês podem, qualquer um de nós, com acesso à internet, conseguimos consultar. Então, nós temos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, toda a dissertação e tese desenvolvida nas universidades no Brasil, elas são depositadas nessa biblioteca. Nós temos o Cielo, que é uma grande base latino-americana, Brasil, Colômbia, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos esses países, dentro de um grande acordo científico, alimenta a Cielo, uma base, então, latino-americana. Nós temos a Academia Edu, que é uma base internacional, né? Então, você vai ter artigos de pesquisadores do mundo todo. Nós temos o RxGate, que é uma outra base internacional. E daí eu listei outras bases aí, como a ERIC, a RefSeq. Então, eu vou dar para vocês aí 5 minutinhos, agora são 17h14. Eu vou dar até 17h20 para vocês acessarem esses endereços aí e ver um pouquinho como que é a interface dessas bases, tá bom? Então, eu aguardo até vocês me darem um ok aqui, só para vocês terem essa experiência de ver como que é a interface dessas bases. Tudo bem?
Então, acessem a BDTD, façam uma pesquisa lá, por uma palavra-chave, por exemplo, da sua área de pesquisa, né? Sei lá, jeito do trabalho, redes neurais, enfim, uma pesquisa sobre alguma palavra-chave que você considera nesse momento para o seu projeto. Então, por exemplo, pesquisa lá na Base Brasileira de Teses e Dissertações, na Cielo. Na Academia Edu, vocês vão ter artigos mais na língua inglesa. E a mesma coisa vai acontecer com o Google Acadêmico, com o ResearchGate. Essas bases são majoritariamente estão indexadas em língua inglesa, né? Estão conseguindo pesquisar? Acessar as bases? Se você colocar no Google, por exemplo, BDTD, você vai achar o link já direto, né? Para o IBICT, que é o mantenedor desta base. Se você colocar Cielo no Google, você vai achar o link para Cielo, e assim sucessivamente. Vocês estão conseguindo fazer essa navegação? Ótimo. Então, vou aguardar mais um minutinho e nós prosseguimos, tá? Obrigado, Manu. Obrigado, Fernando. Qual que é a importância dessas bases, né? Essas bases, então, elas possuem artigos já com uma certa qualificação. Agora, isso não quer dizer que os artigos que aí estão necessariamente são artigos com alto impacto científico, mas são artigos que certamente passaram por um processo de validação, foram analisados por uma banca, né? Essa banca aprovou esse trabalho. Então, alguns critérios mínimos, esses artigos foram filtrados por critérios mínimos, né? Foram verificadas as referências, a estrutura, as normas ABNT, provavelmente foi verificada questão de plágio. Então, ou seja, são artigos que têm um mínimo de critério. Então, todas as vezes que nós falamos em escrita de artigo de alto desempenho, nós vamos tentar buscar os artigos que têm produzido maior impacto na ciência. E, para isso, existem alguns elementos que nós vamos considerar. Por exemplo, a quantidade de citações, a reputação da instituição na qual esse artigo foi publicado, a reputação da revista no qual este artigo foi publicado. Então, esses são os elementos. A reputação da revista, do periódico, nós já vimos ontem que, se nós olharmos pelos extratos do Qualis, nós sabemos quais são os periódicos com maior, né, que estão nos extratos mais elevados, os que estão no A1, no A2. Então, provavelmente, os artigos que estão nessas bases, em revistas, né, aquelas revistas que vocês consultaram ontem, também são fontes de informação para o pesquisador. Ali também o pesquisador vai encontrar artigos de qualidade sobre a sua temática. E desta forma ele vai poder, então, fazer o cotejo desses artigos dentro do seu trabalho, da sua pesquisa científica, ok? Então, eu vou avançar um pouquinho mais aqui. É possível também... Vou avançar aqui, tá, pessoal? Me sinalize aqui se eu posso ir avançando, tá? Então, para o pesquisador, é importante também que o pesquisador realize o seu cadastro nas bases. Então, por exemplo, este aqui, ó, é o meu cadastro no Google Escolar. Então, vocês conseguem ler? Está legível para vocês aí? Então, vejam, esse meu cadastro no Google Escolar, como pesquisador, permite o quê? A indexação dos meus artigos. Eu acho que tem mais ou menos aí no Google Escolar, no meu caso, uns 20 artigos. Então, por exemplo, tem artigo aí, acho que o mais antigo é de 1998. Esse cadastro de vocês enquanto pesquisador. Lá no Lattes do CNPq. O cadastro de vocês no OCIRG, aquele ID único. O cadastro de vocês no Google Acadêmico, como pesquisadores. O cadastro de vocês no Academia Edu,
Tudo isso é importante para quê? Para você começar a fazer parte de uma rede de pesquisa, para você ser encontrado por pares de pesquisa e para você também encontrar pares de pesquisa, ok? Isso é importante. Agora, além dessas bases abertas, existem as bases fechadas. E entre as bases fechadas, que inclusive nós iremos fazer pesquisa em algumas delas hoje, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm acesso a essas bases fechadas, nós podemos citar, por exemplo, a Web of Science, que é uma base imensa, gigantesca, internacional, a Scopus, que é uma outra base internacional gigantesca. Podemos também citar a Cielo. Este Cielo que aí está é o mesmo Cielo que nós acessamos através do cielo.org. A diferença é que quando você acessa o Cielo por meio desses portais internacionais, você tem mais ferramentas de pesquisa. Você tem um conjunto maior de ferramentas de bibliometria. Então, há uma diferença aí, né? Então, avançando sobre essa questão, todos os docentes, daí eu faço um recorte aqui, né? Todos os docentes da UNB e alunos também, discentes, eles têm acesso a essas bases internacionais. Então, como exemplo, só a Web of Science, que antigamente chamava EASY, né? Então, só a Web of Science tem mais de 74 milhões de artigos. E ela tem artigos desde 1845. Veja só a riqueza de publicações que você encontra numa plataforma como essa. São milhares de periódicos cadastrados ali dentro. Em média, vai entrar um periódico, um artigo a cada 12 segundos. E também nós temos acesso aos bancos internacionais de patentes. Então, se você é um pesquisador, por exemplo, da área de exatas, principalmente das engenharias, ou da computação, ou da medicina, das áreas de saúde, né, que gera patente com mais frequência, você ter acesso a esse banco internacional de patente é de grande valor, porque lá tem, inclusive, a descrição da patente com o molde, o modelo. Então, isso tudo enriquece um processo de pesquisa, né? Muito bem. Avançando nesse conceito, nessa ideia das bases, vamos ver um pouquinho qual que é, então, a importância da referência bibliográfica. Então, quando nós estamos pesquisando, a revisão bibliográfica, ela é um elo entre o passado e o futuro. Nós vamos estar investigando o que já foi dito no passado sobre esse assunto, para, a partir disso, começar também a contribuir com a construção da pesquisa futura. Veja que nós estamos no mundo acadêmico. O mundo acadêmico tem o que nós chamamos de rigor científico. E esse rigor científico, ele se dá por meio da metodologia científica. No mundo acadêmico, nós não trabalhamos com achismo. Nós trabalhamos com fatos. Esses fatos são comprovados. E uma vez comprovados, nós fazemos essa comprovação através de uma metodologia. E essa metodologia serve para que outros investigadores, outros pesquisadores verifiquem se a nossa comprovação não tem viés, não tem ali uma certa fraude, e para que eles possam validar e também, eventualmente, dar continuidade à pesquisa, né? Então, para fazer essa ciência, para poder impactar, para poder inovar na ciência, tudo isso é um processo lento de construção. Nós contribuímos com um tijolinho nesse processo. E o que nós vamos fazer, então, é sempre tentar buscar os artigos de maior impacto para que o nosso artigo também seja um artigo de grande impacto, né? Então, nós estamos falando aqui dessa estrutura da revisão bibliográfica, dessa metodologia de revisão. Agora, como existem muitos artigos, o pesquisador, ele começa a se deparar com um problema. Como que eu vou conseguir fazer uma seleção de bons artigos? Quando eu entro numa base dessa, seja uma base pública, seja uma base privada, e eu coloco lá as palavras-chave que eu selecionei, vão me aparecer centenas, algumas vezes milhares de artigos. Como que eu vou, como pesquisador, saber quais são os artigos de maior impacto? Será que eu vou ter que ler tudo aquilo? Ou será que eu vou escolher isso ao acaso? Para isso, existem metodologias. A metodologia que eu vou apresentar a vocês aqui, parte dela, chama-se TEMAC,
que é a teoria do enfoque meta-analítico consolidado. É uma metodologia que o professor Ari Mariano, aqui da UNB, trabalha com essa metodologia há muitos anos. Eu fiz um curso com ele, e desde então eu também venho aplicando essa metodologia nas minhas escritas e em conjunto com os meus alunos. E aí embaixo vocês vão encontrar um site, www.pesquisatemac.com. Nesse site vocês vão encontrar lá uma série de vídeos, eu acho que tem mais ou menos 24, 27 vídeos, que descrevem essa metodologia bem detalhadamente. Aqui a gente não vai fazer essa descrição detalhada. Fundamentalmente, essa metodologia TEMAC, ela tem 3 grandes momentos. O primeiro momento é a preparação da pesquisa. Essa preparação da pesquisa, por exemplo, nós vamos escolher quais são as bases que nós vamos utilizar, quais são as palavras-chave, qual que é o recorte temporal da nossa pesquisa. Nós vamos pesquisar artigos dos últimos 5 anos, dos últimos 10, dos últimos 30 anos. Depois que vencemos essa etapa, nós vamos passar para a segunda etapa, que é a apresentação e a interrelação desses dados, né? Vamos correlacionar os dados levantados e, finalmente, nós vamos fazer o detalhamento e o modelo da investigação. Todos esses elementos, então, eles são importantes para a construção, para a fundamentação da nossa pesquisa. Na primeira parte do TEMAC, na primeira etapa, que é a preparação da pesquisa, nós vamos ter, fundamentalmente, 4 perguntas a serem respondidas nessa primeira parte. A primeira pergunta é: qual é o descritor ou palavra-chave da minha pesquisa? Que palavra-chave ou quais palavras-chave eu irei utilizar para a minha pesquisa? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual é o espaço temporal, o espaço-tempo de pesquisa, para que eu possa identificar o estado da arte? Então, nós já falamos um pouquinho sobre o estado da arte ontem, né? Então, várias áreas terão estados da arte diferentes. Por exemplo, dentro da área de inteligência artificial, existem alguns campos de pesquisa, por exemplo, reconhecimento de imagem, que o estado da arte nos últimos anos ficou muito aquecido. Então, você ali tem uma pesquisa, talvez dos últimos 5 anos, é o estado da arte. Já quando você fala, por exemplo, no direito, sobre o fortalecimento de constituições, de nações constitucionais, né? O estado da arte já pode ser um pouco maior. Se você vai fazer uma pesquisa na área de saúde, a depender da área, o estado da arte pode ser maior ainda. Então, veja que o estado da arte, ele vai te falar assim, qual é o recorte temporal mais adequado para minha pesquisa. E existem 2 formas de você identificar esse recorte. Ou o seu professor, orientador, no seu TCC, o seu orientador na sua dissertação, na sua tese, que é um pesquisador já experiente nesse campo, vai te falar, olha, pesquisa os últimos 4 anos, os últimos 10, os últimos 6. Ou através das leituras, você vai descobrindo esse estado da arte. Muito bem? A outra coisa, quais bases que eu vou utilizar? Eu vou usar Cielo? Eu vou usar o Google Escolar? Eu vou usar a Academia Edu? Vou usar o Web of Science? Quais são as bases? Eu vou usar múltiplas bases? Eu vou usar somente uma base? E, ao estar pesquisando, eu vou pesquisar em quais áreas do conhecimento? Eu vou pesquisar, por exemplo, somente dentro do direito? Ou eu posso também pesquisar direito e ética? Direito, ética e psicologia? Se eu estou pesquisando na computação, eu vou pesquisar só na computação? Ou eu posso pesquisar aquele tema em computação e também engenharia? Então, eu vou definindo quais são estes campos, né? Então, uma primeira dica é, se eu não sei qual é o meu descritor, se eu não sei qual é a minha palavra-chave, ou se eu não sei qual que é essa palavra-chave em inglês, já que existem várias bases que têm a indexação em língua inglesa, eu posso ir lá no Google Escolar, mas tem que ser no Google Escolar, tá? Não no Google tradicional. E lá no Google Escolar, eu posso colocar essa palavra em língua portuguesa. Então, por exemplo, no Google Escolar eu coloquei lá, ó, neurodireito. Neurodireito é um tema super atual, super recente. Pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. Então, nesses nossos exemplos aqui, eu usei 2 temas. Um tema muito atual, que é a fronteira do conhecimento, que é a parte de neurodireito, e o outro, que é o direito ao esquecimento, que é um tema já um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Então, quando eu coloco lá no Google Escolar, neurodireito, ele vai me trazer algumas informações. Então, vejam só as informações que ele nos traz aqui. Eu numerei aqui para poder facilitar o nosso entendimento.
Primeiro, essa informação que está marcado com o numeral 1, ele vai me dar referência a uma base. Neste caso, ele está falando que esse artigo aqui, ó, selecionado, esse neurodireito, considerações sobre a influência da neurociência no processo decisório. Então, está lá na Academia Edu. A Academia Edu é uma base de boa referência. Segundo ponto, você pode ver que ali em cima, onde eu marquei com o número 2, você pode fazer uma seleção temporal. Você pode fazer a pesquisa e fazer um recorte de tempo. Eu quero pesquisar de 2010 a 2020, de 2015 a 2020, de 2018 a 2020. Então, você seleciona ali o espaço temporal da sua pesquisa, no número 2. No número 3, você pode criar um alerta. Se você tem uma conta Gmail, você vai criar um alerta. Ao criar esse alerta, todas as vezes que entrar um artigo novo no Google Escolar com a palavra-chave neurodireito, automaticamente vai um e-mail para o seu e-mail, uma notificação, informando que entrou um artigo novo e o link para o artigo. Perceba que isso é uma ferramenta muito interessante para o pesquisador, porque daí ele começa a ser notificado de novos artigos sobre aquele tema. Sim? E, por fim, no item 4, você pode ali verificar quantas vezes que esse artigo foi citado. Quando você expande ali, você verifica aonde este artigo foi citado. Então, percebam que esses são elementos de filtragem para o seu processo de pesquisa. Bom, clicando naquele link, neste link que eu selecionei aqui, você vai ter acesso a este artigo. Ao ter acesso a esse artigo, a primeira coisa que nós podemos aqui verificar é que esse artigo, vai lá, a gente vai ter acesso ao título, vai ter acesso ao autor, ao resumo em português e ao resumo em inglês. E daí, eu tendo acesso ao resumo em inglês, eu posso pegar esta palavra-chave, que em inglês vai ser Neurolaw, e usar agora Neurolaw para fazer uma pesquisa nas bases internacionais em língua inglesa. Neste exemplo especificamente, você vai ver que o resumo ele está em 3 línguas. Está em português, está em inglês e está em italiano. Né? Então, porque esse autor quis lançar o subject dele, o abstract, o resumo, em 3 línguas. Não há problema algum. Você pode colocar em 2, em 1, em 3 línguas. Geralmente, nós colocamos português e inglês, porque as bases internacionais, na maioria das vezes, na verdade, não, sempre elas vão fazer a indexação em língua inglesa. Muito bem. Então, se nós estamos fazendo, por exemplo, uma pesquisa no ResearchGate, o ResearchGate é uma base aberta. E você pode fazer um cadastro no ResearchGate, né? Então, por que eu estou falando do ResearchGate? Porque ali você consegue fazer o download de metadados do artigo. Que metadados são esses? O autor, título, resumo, palavras-chave, endereço de depósito. E com essas informações de metadados, você consegue pegar essas informações e usá-las tanto no VozViewer, que é um software que nós vamos ver daqui a pouquinho, quanto no Iramutec. E a partir da análise desses dados no VozViewer e no Iramutec, você consegue aprimorar a sua seleção de artigo. Então, neste exemplo aqui, eu fui lá no ResearchGate, eu já sei que neurodireito, em inglês, é Neurolaw, então eu fui lá no ResearchGate e botei lá Neurolaw. Quando eu coloco o Neurolaw lá no ResearchGate, ele me traz uma lista de artigos. Então, neste exemplo que eu estou usando, eu selecionei o primeiro artigo para investigar um pouco mais esse artigo, né? Então, cliquei aqui nesse artigo do Yin Yong Lee, Insurance in Neuroscience and Neurolaw. Então, eu quero entender um pouquinho quais são os metadados, um pouquinho mais deste artigo. Então, muito bem. Uma vez que eu selecionei este artigo, verifiquem que ele vai me trazer algumas informações. Ele vai me trazer agora o nome do artigo, a data que esse artigo foi publicado. Neste exemplo, ele foi publicado em dezembro de 2019. Ele me traz o DOI. O que é o DOI? O DOI é Digital Object Identification.
Digit Object Identification. Esse Digit Object Identification é um número único para este artigo. Em toda a internet, este artigo tem este número aqui. É a identidade deste artigo na internet. É como se fosse uma identidade pessoal deste artigo. Esse artigo, em termos de indexação, em toda a internet, é identificado pelo DOI. E também aqui, ó, nós temos um campinho que eu marquei, que é download de citações. Quando eu clico em download de citações, o que nós temos aqui? Nós temos que nós podemos fazer o download em vários formatos, no formato RIS, no formato BTEX, no formato de texto plano, ou nós podemos também fazer o download somente da citação e do abstract. Por que eu estou falando disso? Porque ao fazer o download desses dados, nós podemos depois pegar todas essas informações e importar num software de análise de dados, que nós iremos usar hoje aqui, o VozViewer e o Iramutec. Então, veja, o RIS é o Research Information System. É um formato de indexação. Então, eu vou sugerir a vocês que toda vez que vocês forem fazer o download, para poder fazer a importação no VozViewer ou no Iramutec, que vocês façam no formato RIS, porque esses dois softwares reconhecem o formato RIS, né? Então, o formato RIS vai ter essas informações, ó. Vai ter o tipo de publicação, foi no jornal, o autor, o autor, o ano da publicação, vai ter o título, o volume, o DOI dele, o jornal, percebe? São informações que eu vou usar depois. Muito bem. Sobre a questão, voltando na questão, o espaço temporal, nós já falamos sobre isso, né? Então, o espaço temporal, que a gente vai buscar o estado da arte, eu devo procurar artigos de que temporalidade? Para ver se eu estou falando da atualidade. Agora, é claro, se eu estou fazendo uma pesquisa histórica, daí sim eu vou buscar artigos mais antigos, porque talvez seja necessário para a minha pesquisa histórica artigos mais antigos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre influência da língua crioula nas Antilhas no século XVIII. Poxa, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre a influência da língua crioula nas Antilhas no século XVIII, eu tenho que buscar artigos antigos, porque provavelmente é ali que vai estar a investigação sobre isso, né? Então, mais ou menos isso, tá bom? Então, esse processo de citação, atualmente, é mais interessante, é mais valorizado a citação de artigos do que a citação de livros. Eu já comentei sobre isso ontem, né? Quando a gente cita artigos, os artigos representam melhor o estado da arte do que os livros, né? Então, por esse motivo, há uma certa preferência por citação de artigos. Entretanto, é claro que existem alguns livros que são importantes, que não tem como você não citar. Existem alguns autores, algumas bibliografias que são fundamentais numa pesquisa, a depender da sua área, que não teria como você deixar de citar. Mas tudo isso a pesquisa vai indicando para você. Então, avançando nesse processo, veja só, para vocês verem como o termo neurolaw é um assunto tão recente, eu fiz a pesquisa desse termo na Scopus e também fiz a pesquisa desse termo na Web of Science. Na Scopus, existe somente 161 artigos sobre esse tema. E na Web of Science, existe somente 107 artigos. Vejam que esse tema é o estado da arte, é a fronteira da ciência. São poucas as pessoas que estão falando sobre isso. Então, por exemplo, esta é a minha área de investigação atual. Então, eu tenho muita dificuldade em achar pessoas para conversar sobre isso. Então, é difícil para o pesquisador, quando você está pesquisando um tema que está na fronteira da ciência, para você achar pares. E qual a importância de tudo isso? Porque o pesquisador, ele precisa dialogar com a sua comunidade. Ele precisa conversar com seus pares, participar de conferência, porque esse diálogo ajuda ele a validar se a linha de pesquisa dele está bem fundamentada. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que algumas áreas, quando você está pesquisando a fronteira da ciência, pode causar uma dificuldade de investigação, né? Agora,
Quando você escolhe um tema que já é mais tradicional, e agora aqui eu trouxe um outro exemplo, que é o caso, por exemplo, da palavra privacy, vocês vão ver que numa primeira pesquisa, no termo privacy, foram reportados 135 mil artigos. Olha a diferença da pesquisa de privacy por neurolaw. Sim? Então, eu comecei a fazer um refinamento na palavra privacy. Então, aqui, primeiro, eu fiz uma pesquisa geral, considerando desde 1894. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão perceber que ele vai linear e mais ou menos em 93, esse gráfico começa a fazer uma exponencial. Olha como isso já dá informação ao pesquisador, porque a internet comercial começa em 95. Se a internet comercial começou em 95, olhem aqui o gráfico, vocês vão ver que também a questão da privacidade começou a ser mais discutida. Porque, eventualmente, talvez as pessoas começaram a ficar preocupadas com essa questão de privacidade, né? Depois eu recortei um pouco mais. Peguei de 2014 até 2020. Daí já diminuiu para 61 mil artigos. Mas, nossa, 61 mil artigos é muito ainda. Ninguém consegue ler 61 mil artigos. E como que eu faço para fazer uma boa seleção de artigos dentro desse mar de periódicos, de artigos que me foram apresentados? Daí eu fiz um recorte ainda um pouco melhor. Peguei de 2019 até 2020. Do ano passado até esse momento que eu fiz esse recorte, me foram reportados 3.500 artigos. De novo, 3.500 é um volume muito grande. A pergunta que surge é: como que eu, pesquisador, vou conseguir fazer uma seleção de qualidade nesses 3.500 artigos? Como que eu vou descobrir quais são os autores mais importantes? Como que eu vou saber quais são os temas mais importantes? Como que eu vou saber quais são os temas que têm pertinência com o meu tema? Então, a ideia aqui agora, pessoal, é nós usarmos ferramentas que nos ajudem a fazer uma pré-seleção de um grupo de artigos sem eu nem ler nenhum artigo. Nós vamos usar uma metodologia baseada nos metadados dos artigos. O que são os metadados? Título, resumo, autores, palavra-chave. Então, nós vamos usar tecnologia para poder minerar dados nesses metadados, fazer uma pré-seleção de artigos qualificados, para daí sim, no segundo momento, eu começar a fazer a leitura. Percebem que a gente vai usar ferramentas para acelerar o nosso processo de seleção de artigos com qualidade. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para perguntar a vocês, até este ponto aqui, está claro para vocês o que nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo? Está claro? Por gentileza, me responda aqui no chat. A Gabi falou que está claro? Eu me perdi aqui um pouquinho. Que para mim está um pouco lento aqui o retorno de vocês. Muito bem. Então, nós falamos que nós temos dois grupos de base, né? Então, nós temos as bases abertas, e nós temos as bases fechadas. Então, tudo que eu vou mostrar agora, num primeiro momento, eu vou estar usando bases fechadas, que vai ser a Web of Science, mas esta metodologia aplica-se também às bases abertas. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando nas bases abertas, vocês vão salvar os registros de vocês no formato RIS. Lembra do formato RIS? Porque esse formato ele é suportado pelo VozViewer e também é suportado pelo Iramutec. Pessoal, olha só, como pesquisador de uma área, eu tenho que conhecer essa minha área. Eu tenho que saber quais são os principais autores, eu tenho que saber quais são os principais periódicos, eu tenho que saber qual que é o recorte temporal, eu tenho que saber quais são as instituições que estão com verbas de pesquisa, eu tenho que saber em qual língua que isso é mais publicado, eu tenho que conhecer profundamente a minha área de pesquisa. Não só o meu tema central, mas também as questões periféricas à minha área, para que eu possa ter um bom desenvolvimento de pesquisa, né? Então,
Se nós pensarmos, por exemplo, voltando àquela ideia do Web of Science, que é uma base imensa, com 74 milhões de artigos, eu tenho que ter alguma forma de enfrentar isso, de pesquisar nessa base usando estratégias inteligentes. Então, fazendo um passo a passo, para quem tem acesso ao Web of Science, você pode colocar no Google o CAPES ou o CAF da CAPES. O CAF é Comunidade Acadêmica Federada. É através do CAF da CAPES que você tem acesso a essas bases internacionais. E daí vai depender da sua instituição ter ou não a parceria com essas bases, né? As instituições que eu venho atuando atualmente, todas elas têm essa parceria. Então, eu vou no Google normal, coloco lá CAF CAPES e eu vou ter acesso, então, a um link que vai me levar ao portal de periódicos da CAPES. Quando eu entro no portal de periódicos, ele me informa inicialmente que eu estou usando somente as bases gratuitas. Então, eu tenho que me autenticar nesse portal para poder, então, ter acesso às bases restritas, às bases fechadas. Então, no caso lá, eu vou usar o recurso do CAF, né, que é a Comunidade Acadêmica Federada, vou informar o nome ou a inicial da minha instituição. No caso aqui, eu informei a UNB, que é a instituição, uma das instituições que eu estou vinculado. Depois que eu informei a instituição, ele vai me jogar para uma página de autenticação, aonde eu vou ali informar o meu usuário e a minha senha. Para quem você vai usar o seu usuário ou a sua matrícula. A matrícula que você tem na instituição. A sua matrícula e a sua senha. Se a sua instituição for associada ao CAF, você então vai ter acesso agora a esses periódicos, que são os periódicos fechados. Então, nesse sentido, eu vou fazer 2 exemplos aqui. Primeiro, eu vou fazer uma busca por base. Então, ao fazer uma busca por base, eu vou primeiro pesquisar a base Scopus. Então, quando eu fiz uma busca por base e selecionei Scopus e cliquei, ele vai me trazer, olha, o link para Scopus, para esta base Scopus, que é uma base fechada. Ao clicar na Scopus, ele me joga para uma interface da Scopus. Nessa interface da Scopus, eu tenho um campo de pesquisa, Search. Eu tenho, quando eu colocar meu termo de pesquisa ali em Search, ele está falando, olha, essa palavra-chave que você vai pesquisar aqui em Search vai ser pesquisada no título do artigo, no abstract e nas keywords. Eu posso acatar isso, eu posso alterar. Eu falo, não, eu quero somente pesquisar nas keywords. É uma questão de escolha do pesquisador. Eu, como estratégia, geralmente pesquiso no título, abstract e keywords. E daí lembram-se que eu falei ontem a importância de você evitar usar as mesmas keywords, as mesmas palavras, no título, no resumo e nas palavras-chave, justamente para você aumentar a chance de você ser encontrado. Uma outra coisa importante, na base da Scopus, como também na Web of Science, você pode fazer um cadastro, ali, ó, Create Accounts. Quando você faz esse cadastro, você consegue acessar essas bases diretamente, sem passar pelo portal do CAF. E com isso, as suas pesquisas ficam mais rápidas. Então, essa aqui é a cara, é a interface da Scopus. E daí, por exemplo, aqui, eu pesquisei Neurolaw. Então, quando eu pesquisei Neurolaw, ele me trouxe lá, ó, 161 artigos, e ele vai me trazer aqui, nessa bola maior, quantos desses artigos são de acesso aberto, 37, quantos deles que são acesso fechado. Vai me trazer aqui a opção de fazer uma classificação desses artigos por data, por citações, e aqui também me traz o link para o artigo, né? Então, essa é uma visão da interface. Uma outra opção, que é o que eu vou usar a partir de agora, em quase todo esse material, é a questão da base Web of Science. É uma escolha do pesquisador. Então, eu coloquei ali o Web of Science, dei o Enter, e ele vai me trazer algumas informações da Web of Science. Eu quero destacar com vocês aqui, fazendo um zoom. Primeiro, eu tenho acesso aqui, caso eu queira, a DILT.
O que é a DIUENT? É a Base Internacional de Patentes. Aqui nós temos patentes do mundo todo. Tanto as patentes do INPI no Brasil, como as patentes dos Estados Unidos, da Coreia, da Rússia, do Japão, da Alemanha, da China. É uma grande base internacional de patentes. Para os pesquisadores das áreas de ciência que, por tradição, fazem registro de patente, isso aqui é de uma riqueza imensa. Mas nós não iremos explorar isso aqui. Nós iremos explorar a Web of Science, a coleção principal. Mas percebam, senhores, que aqui também tem a Cielo. Este Cielo aqui é o mesmo Cielo que nós acessamos lá nas bases abertas. A diferença é que quando eu acesso o Cielo através desta interface, eu tenho mais ferramentas de busca. Mas nós vamos explorar um pouquinho o Web of Science. Então, eu vou selecionar o Web of Science e ele vai me trazer esta interface de busca do Web of Science. Muito bem, da mesma forma que na Scopus, eu posso fazer um cadastro e esse cadastro me permite acessar a base de forma direta. E daí, eu posso começar a trabalhar com algumas informações. Neste meu exemplo aqui, eu vou usar o termo direito ao esquecimento. Right to be forgotten. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo, por exemplo, o termo direito ao esquecimento, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês sabem sobre direito ao esquecimento? Me respondam aqui no chat enquanto eu vou avançando aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é isso. Isso é um tema de pesquisa. O que vem à cabeça de vocês quando se fala de direito ao esquecimento? Quais são as informações? As primeiras informações. E se não vem nenhuma informação clara, também me fale aqui, que é importante também. A não informação também é importante. Então, enquanto vocês respondem aqui, eu vou avançando, tá bom? Então, eu coloquei aqui como termo de pesquisa direito ao esquecimento. A Fernanda fala, direito a não ser mais julgado por atos passados. É uma boa definição, Fernanda. Excelente. Né? Muito boa definição. Ele tem muita pertinência com isso, de fato. Né? O direito ao esquecimento tem muita com a vida pretérita nossa, né? Nós não sermos encontrados, referenciados, né? A Andrea fala, não existe pena perpétua. Exatamente, né? É o ipsi, né? Não existe uma pena perpétua. Então, o direito de esquecimento tem relação com isso. Mas é só isso? O que mais além disso? O direito de esquecimento está relacionado com que outras coisas? Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque nós podemos usar metodologias, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, para nos dar uma visão ampla do nosso campo de pesquisa, sem nem mesmo ler nenhum artigo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é construindo inicialmente uma grande visão ampla de uma área de pesquisa, para depois que nós nos apropriarmos dessa visão ampla da área de pesquisa, nós temos bons mecanismos para fazer a seleção de bons artigos. Então, a Gabi fala de não estar na internet, a Fernanda fala, na internet tudo fica registrado eternamente. Ok, todas essas questões que vocês colocaram têm relação com o direito ao esquecimento. Mas tem mais coisa do que isso. A gente vai ver mais à frente. Então, fazendo uma pesquisa aqui, avançando nesses critérios de pesquisa aqui na Web of Science, eu coloquei, então, aqui o termo Right to be Forgotten, que é direito ao esquecimento. Eu estou pesquisando na base principal da Web of Science. Então, se a palavra é composta, eu vou colocar essa palavra entre chaves. Eu posso adicionar outros campos. Então, eu quero pesquisar direito ao esquecimento e internet, ou internet. E eu posso, então, adicionar campos, né, extras. Eu posso fazer a seleção do meu período de pesquisa. Esse período de pesquisa é aquele espaço do estado da arte. Neste meu exemplo, eu estou pesquisando de 2010 a 2018. Então, selecionei o período. Eu posso selecionar se eu quero fazer uma pesquisa somente no tópico, no título, no autor. Quando eu pesquiso no tópico, eu estou pesquisando título, palavras-chave e resumo. Eu, pessoalmente, sempre gosto de começar pesquisando desta forma. No título, na palavra-chave e no resumo, né? E daí, quando eu dou um Enter, ele me retorna 211 artigos. Pessoal, o pesquisador tem que saber tudo sobre o seu campo. Então, eu vou fazer uma anotação. No dia 27 de setembro, ao pesquisar esse tema, tinham
211 artigos. Porque isso são informações que vai me permitir entender a evolução do meu campo de pesquisa, né? Então, fiz essa anotação lá. Agora, eu fiz uma filtragem. Eu vou filtrar este resultado de 210. Por exemplo, aqui no meu caso, eu não coloquei aqui o slide, mas eu filtrei, está mais à frente isso, por direito e ética. Então, veja que desta forma eu cumpri o primeiro passo do TEMAC, que são aqueles 4 passos. Eu respondi qual é a palavra-chave, o espaço temporal, as áreas de pesquisa, no meu caso foi direito e ética, e as bases. Eu estou pesquisando numa única base. Indo para o segundo passo, é apresentar a inter-relação dos dados. Então, eu vou passar uma visão geral sobre isso. Então, na inter-relação dos dados, eu posso, como pesquisador, responder várias questões relacionadas ao meu campo de pesquisa. Eu posso analisar quais são as revistas mais relevantes no meu campo de pesquisa, como que está a evolução do tema ano a ano, quais são os documentos mais citados, quais são os autores mais importantes, quais são as conferências mais relevantes, quais são as áreas onde mais se publica, quais são a frequência de palavras-chave. Verificam que eu estou fazendo pesquisa sobre a minha pesquisa, pesquisa sobre o meu campo de pesquisa. Eu estou, primeiramente, dentro de uma estratégia de planejamento, me apropriando do meu campo, entendendo com maior profundidade como que aquele meu campo de pesquisa é tratado. Para que eu possa dialogar, conversar, para que eu possa saber quais são as conferências mais importantes que eu posso querer participar, quais são as revistas mais importantes da minha área, que são revistas que, eventualmente, eu vou tentar publicar nessas revistas, quais são os pesquisadores que estão mais ativos nessa área de pesquisa, para que eu tente conversar com esses pesquisadores, dialogar com eles, trocar informação. Então, eu estou fazendo um planejamento, uma estruturação da minha pesquisa. Então, quando nós pesquisamos direito ao esquecimento, nos trouxe lá 211 artigos. Nós podemos aqui, fazer um filtro inicial. Quando nós clicamos aqui, no caso da Web of Science, para refinar, ele vai me falar assim, olha, tem 90, desses 211, 95 são de direito, 1 é de ética, 3 de gerenciamento, 2 de economia. Não me interessa, eu não quero pesquisar direito ao esquecimento na economia, eu não quero pesquisar direito ao esquecimento nas ciências políticas, nos negócios, na biologia, na arte. Me interessa somente a parte de direito ao esquecimento, que tem relação com direito e com ética. Então, eu fiz uma seleção, direito e ética. E daí, quando eu refino isso, ele já me trouxe aqui agora 96 artigos. Percebem? O filtro, o funil, de 211, eu fiz uma seleção de campo, direito e ética. Ele fez um funil para 96. Ou seja, eu estou aplicando técnicas de mineração, de seleção, para começar a fazer uma qualificação de artigos. Vou exportar, eu vou salvar. Então, aqui, vou criar uma lista com esses artigos. Então, serão dos artigos 1 até o 96, né? E vou adicionar essa lista. Então, aqui, ele criou uma lista marcada de 96 artigos. Que 96 artigos são esses? Os 96 que eu encontrei. Vou pegar agora e exportar. Eu posso exportar todos esses metadados, sim? E por que eu vou querer exportar os metadados? Porque eu irei usá-los depois dentro do VozViewer e do Iramutec. Então, neste caso, ele sugere que eu exporte o autor, o ISSN, o ID, se for PubMed, o título, o número de citações, o número de acessos, quantas vezes o artigo foi acessado, qual é a fonte, aonde ele está armazenado, o identificador de autor, aquele ORCID, né? E as informações de conferências. Mas eu, neste momento, eu quis exportar somente as palavras-chave. Então, desses 96 artigos que eu encontrei, eu vou exportar a palavra-chave dos 96 artigos. Nada mais do que isso. Por que eu vou exportar essa palavra-chave? Porque eu vou querer fazer uma análise sobre essas palavras-chave. Eu quero saber o que as palavras-chave desses 96 artigos estão me falando sobre esse campo de pesquisa. Então, fui lá, exportei as palavras-chave, né?
Vou usar aqui esse padrão de tabulação de Windows. Aqui tem uns detalhes técnicos que eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas sigam esse caminho, esse roteiro, que funciona certinho, tá bom? Então, exportei no padrão Windows e ele me gravou ali um arquivinho, ó, chamado Save Dresk 12. Uma vez que eu tenho esse arquivinho salvo agora, que é um arquivo somente com palavras-chave, eu vou acessar esse site chamado Tag Cloud, e aqui eu coloquei o passo a passo. Eu vou abrir aquele arquivinho de palavras-chave, vou dar um Ctrl+C, copiar todas as palavras, e vou dar um Ctrl+V no campo do Tag Cloud. Vou deixar os parâmetros como está marcado aqui em vermelho, e, na sequência, ele vai me gerar uma nuvem de palavras. Veja só, eu perguntei a vocês o que significa direito ao esquecimento para vocês. Daí vocês responderam aqui, ó, direito a não ser mais julgado por atos passados. Não existe pena perpétua. Na internet, tudo fica registrado eternamente. Não está na internet. Agora, só analisando as nuvens de palavras, as palavras-chave desse artigo, o que eu consigo compreender sobre direito ao esquecimento? Por exemplo, direito ao esquecimento está falando sobre forgotten, que é esquecimento. Está falando sobre liberdade. Está falando sobre o Google, sobre a internet, sobre proteção da personalidade. Está falando sobre privacidade, sobre regulação, sobre direitos. Eu estou olhando aqui as palavras maiores, está vendo? Sobre dados. Está falando sobre informação, sobre expressão, sobre fundamental, talvez direitos fundamentais. Percebem vocês que somente com a análise da palavra-chave, em alguma medida, eu ampliei meu campo de percepção do que trata direito ao esquecimento? Me respondam aqui no chat se ficou claro para vocês isso. Vejam que eu não analisei, que eu não fiz a leitura de nenhum artigo ainda. Eu não li nenhum artigo. Mas só analisando palavra-chave de 96 artigos no campo da ética e do direito, eu ampliei minha percepção sobre essa temática. Eu sei agora que essa temática fala sobre a proteção da personalidade, ela fala sobre privacidade, ela está falando sobre regulação, tem a questão com a internet, olha o Google aqui aparecendo, liberdade, freedom, direitos fundamentais, esquecimento, dados, tem a ver com dados. Então vejam que sem ler nenhum artigo, eu ainda não li nenhum artigo, eu estou me apropriando mais sobre esse campo de pesquisa. Eu estou entendendo melhor sobre o que esse campo de pesquisa trata. E ainda não li nenhum artigo. Ou seja, eu quero usar ferramentas para tornar depois a minha pesquisa mais efetiva. Eu quero melhor compreender esse campo. O que trata isso? O que se conversa sobre isso, né? Muito bem. Daí, eu posso fazer também uma exportação de todos os metadados. Essa exportação de todos os metadados, eu vou poder usar depois lá no Iramutec. Então, aqui eu exportei todos os metadados. Né? Então, fui lá, ó, salvei, né? Daí, salvei aqui no formato texto sem formatação e salvei um arquivinho lá chamado registro completo. Muito bem. O pesquisador, ele vai salvando todas as informações. Né? O pesquisador tem que ter essa disciplina de salvar tudo sobre a sua área. Agora, eu vou usar a ferramenta VozViewer para fazer uma análise de cocitação. O que é a ferramenta VozViewer? A ferramenta VozViewer é uma ferramenta de código aberto. Se vocês colocarem na internet VozViewer, vocês vão achar. Aqui, a pretensão minha não é ensinar vocês a usarem o VozViewer ou Iramutec em profundidade. É só mostrar para vocês o quanto que essas ferramentas podem tornar a sua pesquisa mais poderosa, mais qualificada. Então, o VozViewer é uma ferramenta que ele vai construir visualização de redes bibliométricas. E essas redes bibliométricas, baseadas em periódicos, em publicações individuais, em acompanhamento bibliográfico, em coautoria. Então, ou seja, é uma ferramenta que permite você analisar aqueles dados que você foi salvando. Então, veja que anteriormente eu fiz uma pesquisa e salvei todos os metadados. Agora eu vou importar esses metadados todos no VozViewer. Então, fundamentalmente, o VozViewer, esse é o ícone do VozViewer, quando você instala. Então, eu vou clicar no ícone do VozViewer. Vou clicar aqui em Create, porque eu vou criar uma nova base de
referenciamento de pesquisa. Então, cliquei em Create. Vou selecionar esse campo do meio, Create Map Based on Bibliographic Data. Por quê? Porque se vocês verem, ele vai falar aqui, ó, isso aqui suporta o Web of Science e Scopus, PubMed, que é publicações de medicina, e também suporta o RIS. Viu a importância de vocês salvarem no formato RIS? Porque o RIS, o formato RIS, que é Research Information System, você consegue importar isso no VozViewer. Como eu estou no Web of Science, essa opção aqui de Create a Map baseado em Bibliographic me permite também fazer a importação do formato Web of Science. Então, vou avançar um pouquinho mais. Selecionei aquele meu arquivo, ó, é o Web of Science. Se fosse RIS, eu ia marcar RIS. Selecionei aquele arquivinho que tem registro completo, todos os metadados, título, autor, palavra-chave, data, local de publicação, tudo aquilo. Vou querer criar uma relação, neste meu caso, de cocitação, uma relação completa de referências citadas, ou seja, eu quero descobrir quais são os principais autores e quem conversa com quem. É isso que eu quero descobrir. Eu não sei ainda quem são os autores. Alguém aqui sabe quais são os autores? Quais são os principais autores que estão publicando em direito ao crescimento? Se alguém souber aqui, me fale aqui no chat. Se não souber, fala que não sei. Vou pedir para criar um cluster de 5 grupos, ou seja, todo mundo que teve 5 ou mais citações, eu quero enxergar essas pessoas no meu cluster. Ele me traz aqui, então, o Rafael falou que não, ótimo. Ele me traz aqui já uma relação, e agora, pessoal, olha só, ele me trouxe um mapa dos autores. Então, vejam, senhores, que sem ler nenhum artigo ainda, eu sei que, por exemplo, esse Jeff Rosen, ele é um cara importante. Olha como a bolinha dele azul está grande. E eu consigo enxergar aqui com todo mundo que ele está conversando. Eu enxerguei esse cara aqui, ó, esse Samuel Waren, um artigo de 1890. Eu que sou um pesquisador da área, quer dizer, já pesquisei essa área, eu sei que esse artigo de 1890 da Harvard foi o primeiro artigo que falou do direito ao esquecimento. É um artigo que fala The Right to be Alone, o direito de estar só. É o primeiro artigo que inaugura esse campo de pesquisa, em 1890. É um artigo importantíssimo nessa área do direito ao esquecimento. Se vocês pesquisarem por esse autor, vocês vão achar esse artigo na internet. O título do artigo é The Right to be Alone, o direito de estar só. E ele vai desenvolver toda uma lógica de o que é esse direito de estar só. Então, veja que a ferramenta funciona. Ela me trouxe aqui, ó, uma referência de 1890. Então, veja que aqui eu comecei a identificar os autores, percebem? Que são importantes nessa área. Então, certamente, talvez esses autores aqui são autores que eu tenho que ler para me apropriar mais da minha área. Ele me trouxe aqui, ó, o Solov. O Solov é um livro de 2003 do Solov, que ele vai falar sobre o que é a privacidade. Ele vai falar sobre a erosão da privacidade. É um livro importantíssimo nessa área. Então, veja que a tecnologia, sem eu ler nada, eu ainda não li nenhum artigo, mas eu já estou identificando quais são os autores importantes dessa área, eu estou enxergando com quais outros autores eles conversam, percebe? Eu estou enxergando que eles estão conversando, ó, com vários outros autores, e quem são esses autores? E aqui, mais à direita, tem 2 autores que estão isolados aqui. Isso pode dizer 2 coisas. Ou que são 2 autores que estão ali na fronteira da pesquisa, estão pesquisando coisas que ainda ninguém viu, estão assim no estado da arte extremo, e daí, de repente, eu posso olhar essas pessoas também, né? Ou pode ser autores que possam estar um pouco perdidos. Ok? E uma dica para vocês é não é incomum você encontrar autores fazendo a citação dele com nomenclatura diferente. Por exemplo, quando vai citar o Frank, é Oliveira, FNSC. Mas tem locais que a minha citação está Oliveira, Frank. Então, se acontecer muito isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vocês vão encontrar na internet vídeos que falam sobre isso. O VozViewer tem uma base de tesauros de autores.
que você consegue deixar, quando acontecem coisas como essa, do mesmo autor ser citado de forma diferente, através da base Thesaurus, você consegue fazer esse ajuste. Pessoal, está claro para vocês este uso do Voz Viewer para a identificação de autores importantes na minha área de pesquisa, no meu campo? Vejam que eu não li nenhum artigo ainda. Nós não lemos nenhum artigo. Mas a partir do uso do Voz Viewer, nós começamos a identificar os autores importantes e com quem esses autores estão se conversando. E ainda não gastei nenhum esforço, entre aspas, de tempo de leitura de artigo. Por quê? Porque se eu começasse a ler artigo um atrás do outro, eu posso daqui a pouco estar começando a ler um monte de artigo que tem pouca relevância para a minha área. Desta forma aqui, quando eu começo a ler estes autores, eu já começo a ler os autores mais importantes para a área. Percebem? Eu já vou escolher os autores que são mais significativos, são os autores mais ativos, que está todo mundo falando desses autores. Eu já saio ganhando. Em vez de perder tempo lendo um autor que talvez não estou falando que ele não é importante, né? Mas percebe a lógica aqui da relevância em citações? Eu já começo a ler os autores que são importantes. Eu não vou perder, entre aspas, tempo lendo um autor que, no final, isso achei que não me ajudou em nada. Então é isso, é usar tecnologia para isso. Eu vou avançar um pouquinho para nós ficarmos dentro do nosso horário, tá bom? Muito bem. E eu posso fazer também um mapa de calor. Então, olha só, quando eu faço um mapa de calor, veja que justamente o Jeff, lá de Stanford, o Samuel, de Harvard, esse cara aqui que está Anonymous, né? Esse J. Key aqui, de Yale. Percebe que eles estão aqui, na área quente. Percebem? Área quente? Então, esses autores aqui são autores aparentemente importantes na minha pesquisa, que talvez eu tenha que citá-los. São autores que talvez eu não possa me furtar a citá-los no meu trabalho, por serem autores relevantes no meu campo de pesquisa. Né? Então, você começa a descobrir aqui quem talvez você não possa deixar de citar. E aqui você começa a identificar, talvez, a depender do seu campo de pesquisa, o seu marco teórico. Lógico que se você está pesquisando na filosofia, você já vai ter um marco teórico, muitas vezes, muito bem definido. Mas em outras áreas, esse tipo de recurso aqui pode começar a te dar um sinal de marcos teóricos. Tudo bem até aqui? Está claro para vocês o que a gente está fazendo? Vou avançar um pouquinho mais. E aqui no Voz Viewer, você tem os itens aqui com o agrupamento desses autores. Então, você pode clicar aqui e ver os artigos que esses autores, então, publicaram. E a partir dessa informação, você vai, então, pegar agora e fazer a leitura desses artigos. Percebe que agora você fez, aparentemente, uma seleção de artigos de melhor critério, de melhor qualidade? Pelo menos você selecionou os artigos dos autores mais comentados nesse tema, né? É essa a ideia, ok? Muito bem. Voltando lá para o Web of Science, um registro importante, sempre você tem que fazer a navegação usando o recurso interno da plataforma. Por exemplo, ali, voltar para a página anterior. Se você usar aquele back do Windows, do navegador, você perde essa referência. Esse é um cuidado, né? Bom, como pesquisador, então, eu tenho que entender essa minha área. Uma coisa é eu entender, então, quais são os autores, quais são as palavras-chave, qual é o recorte temporal. Mas eu preciso entender também quais são as agências financiadoras. De repente, eu quero propor um projeto de pesquisa e eu preciso de recursos, de dinheiro, para que esse projeto de pesquisa possa sustentar. Então, eu vou pesquisar, olha, quais são as agências que estão financiando isso? Aqui, agências financiadoras. Então, ele me listou aqui, nesse campo de dinheiro de esquecimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 7, 9. 9 agências de financiamento. Então, de repente, eu vou entrar em contato com essa agência, o Max Planck, na Alemanha, né? Então, de repente, eu vou entrar em contato com essas agências e ver quais são as linhas de financiamento. Será que são linhas de financiamento somente para a Europa? Será que a linha dele também alcança a América Latina? Não é incomum pesquisadores da Europa lançarem linhas de financiamento de pesquisa para as Américas, porque eles querem, ou eles precisam de papers, eles querem ter uma visão do campo aqui nas Américas, eles querem ter uma visão do tema no Brasil. Então, eles vão lançar uma linha de financiamento, você vai concorrer, vai mandar um projeto de pesquisa, sendo aprovado,
você, como pesquisador, vai receber verba para pesquisar sobre aquilo e a produção vai ser feita lá para aquela instituição. Percebe a ciência se comunicando? Você fazendo network de pesquisador com pesquisador, você contribuindo com a construção da ciência? Sim? Me respondam aqui no chat, tá? Para eu saber se a gente está na mesma página de conversa. Muito bem. Eu também posso pesquisar quais são os tipos de documentos que mais publica nesse meu campo. Então, aqui, ó, artigos, tem 86. Livros, tem somente 3 livros. Material editorial, tem 3. Eu vou entendendo. Ah, então, nesse meu campo de pesquisa, as pessoas estão publicando mais artigo do que livros, né? Eu vou entender aqui também quais são as universidades que mais publicam. Então, aqui, ó, eu tenho a Universidade of London, tem 4 lá publicações, uma universidade na China. Por que eu quero entender isso? Porque, de repente, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer um mestrado fora, eu quero fazer um doutorado fora. E se esse é meu campo de pesquisa, talvez eu vá escolher a instituição que já tem uma tradição de pesquisa nessa área, que tem pesquisadores, que tem volume de publicação, que é o recorte de pesquisa daquela instituição. Então, se a University of London já tem ali um conjunto de artigos publicados, talvez aquela universidade comece a se especializar nesse tema. Então, eu vou olhar se lá eles têm uma bolsa de pesquisa, se eles estão com um processo seletivo para pesquisa da minha área, né? Eu estou conhecendo esse meu campo, né? Muito bem. Também, quais são as principais conferências? Então, eu fui lá, pesquisei, olha. Então, eu tenho aqui, ó, essa Annual Privacy Forum, esse APF, né? International Conference of Perspectives of Business Law in the Third Millennium. Outra conferência. Então, ó, tem uma conferência em Amsterdã. Então, são conferências que eu tenho que ficar atento. Será que essa transferência é transmitida online? Será que quando vai ser o próximo evento? Eu quero conversar com meus pares. Então, eu vou nas conferências que são especializadas no meu campo de pesquisa, porque eu quero encontrar pessoas que estão pesquisando a minha área, né? Então, a ciência é isso. Ou se eu não posso ir, eu quero ver quais foram as publicações dessa conferência nos anos anteriores. O que discutiram em 2019 sobre isso? O que discutiram em 2018? Geralmente, essas conferências, depois que elas terminam, tem os anais. Os anais servem para isso. Os anais são uma ferramenta de pesquisa. Então, eu vou lá atrás dos anais. Se os anais estão em formato digital, o que foi publicado, quem publicou, tudo isso eu vou usando para enriquecer os meus estudos, né? Muito bem. Em que língua, em qual língua que mais se publica? Esse tema, por exemplo, direito de esquecimento, ó, tem 74 artigos em inglês, 18 em espanhol, tem 2 em português, né? Tem um ali, ó, em esloveno, um em turco. Ah, então as pessoas estão publicando mais em inglês, ok. Mas tem 2 em português, eu posso ter a curiosidade de entender quais são esses 2 brasileiros, ou se é um português de Portugal que publicou. Como pesquisador brasileiro, eu quero saber como que o Brasil está nisso. Aqui, ó, nesse campo aí, ó, o Brasil tem 2 artigos publicados. Então, o Brasil está mais ou menos, ó, em 10ª posição. Nós temos aqui os Estados Unidos em primeira posição, depois a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha. Então, como pesquisador brasileiro, eu quero entender onde é que o Brasil está nisso em termos de publicação. São todas as informações que me ajudam a me apropriar do meu campo, né? E daí, eu vou passar isso aqui rapidinho, porque vocês vão ficar com esse material, mas para quem não tem uma familiaridade tão técnica, eu deixei aqui um roteirinho de como que você importa um arquivo no formato TXT para dentro do Excel, que você pode usar também base em Excel, né, dar arquivos em Excel para importar. Então, eu vou passar isso aqui rapidinho, porque vocês leem isso depois, tá bom? Muito bem. Então, agora, eu já fiz, eu posso fazer uma exportação desses dados aqui também no formato HTML. Para que eu vou exportar isso no formato HTML? Porque eu, como pesquisador, não quero ficar parado. Então, se de repente eu fiquei sem internet, com alguma dificuldade, eu consigo abrir esse formato HTML em qualquer navegador offline e continuo navegando dentro daquele conteúdo, fazendo seleção. Ou seja, eu não preciso necessariamente da internet para poder continuar a fazer uma seleção de artigo. Uma vez que eu salvei isso em HTML, qualquer navegador, mesmo sem internet, eu consigo abrir e ter uma interface amigável para continuar fazendo a leitura, a seleção de artigos, né? Então, são pequenas estratégias, né? Para você não ficar parado. Ih, acabou a internet. Ih, não sei o quê, agora eu não consigo pesquisar. Não, você vai criando suas estratégias para você não ficar parado. Sim?
Então, essa revisão bibliográfica, ela faz essa ponte, né? A ponte do passado com o futuro, né? Ela ajuda você a inovar na ciência. E daí, tudo isso que a gente acabou de fazer, lá dentro do seu artigo, você vai descrever isso lá dentro do método. Então, você aplicou o método TEMAC, você fez uma pesquisa assim, o seu recorte temporal foi nos últimos 10 anos, nesses últimos 10 anos tinham lá 211 artigos, os principais autores foram fulano e fulano, as principais instituições de pesquisa são tais instituições, você usou tais palavras-chave. Percebe que tudo isso você vai descrever ali no seu artigo 2 páginas, né? 2 ali laudas, explicando a sua metodologia de pesquisa. Eu pesquisei desta forma. Então, você já está gerando elemento para ali 2 laudas do seu artigo, mostrando a sua metodologia de pesquisa, né? Então, é isso. Então, você vai descrevendo lá, na primeira etapa eu fiz isso, na segunda etapa fiz uma pré-seleção, usei a base Web of Science, usei a Cielo, usei o ResearchGate, através do VozViewer, identifiquei quais são os principais autores, selecionei os artigos tal, que tinha tantas quantidades de citações. Então, eu vou contando para o meu leitor qual foi a metodologia que eu usei para selecionar aqueles artigos, para fazer o meu recorte. Percebe que eu estou dando transparência, né? Muito bem. E daí, eu faço essas análises que estão aí, que eu estou passando aqui rapidinho para vocês agora, né? Então, essa metodologia, ela vai servir para fundamentar a sua pesquisa. E você consolida, então, essa metodologia ali em 1 ou 2 laudas. Tudo bem até aqui? Todas essas bases de pesquisa têm o que nós chamamos de busca avançada. Na busca avançada, você pode usar conectores, como AND, OR, NOT, NIA, NEX. Então, existe uma série de conectores. Neste momento aqui, eu não vou explorar estes conectores, porque esse material vai ficar disponível para vocês e vocês podem fazer a leitura desse material para entender como que funciona esses conectores. Mas o ponto é que os conectores permitem que você faça buscas de maior complexidade. Então, aqui tem um exemplo de uma busca de maior complexidade. Veja que aqui, a complexidade dessa busca aí, vários elementos, aqui é uma busca na parte da engenharia de produção. Mas depois vocês fazem a leitura dessa parte, porque eu quero chegar no Iramutec para nos mantermos o máximo possível dentro do nosso horário, né, de 18h30. Então, o Iramutec, pessoal, uma pausa. Até aqui, tudo bem? Para quem está acompanhando? Está claro o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo? Até esse ponto, está claro? Me respondo aqui. O Rafael diz que sim, a Gabi, tudo bem? Ótimo. Então, para fechar esse nosso segundo encontro, eu vou apresentar para vocês o Iramutec. Da mesma forma que eu apresentei o VozViewer, para vocês verem a potencialidade, e vocês vão achar vários vídeos no YouTube excelentes sobre o VozViewer, vocês vão achar vários vídeos no YouTube excelentes sobre o Iramutec. A ideia aqui é só para mostrar para vocês o potencial de usar as ferramentas para a seleção de artigos, antes de você gastar tempo lendo os artigos, para você selecionar artigos de qualidade. Então, o Iramutec é uma ferramenta muito poderosa. Então, ela é utilizada para fazer análise de conteúdo. Antes, eu estava fazendo análise de autores, de palavras-chave. Agora, eu vou fazer análise do conteúdo. O que é? O artigo A. O quanto que o artigo A é próximo do artigo B. O quanto que esses 2 artigos, desses autores diferentes, estão falando da mesma coisa e talvez até de forma semelhante. Porque se eu já li 3 artigos que estão falando de uma mesma coisa de forma semelhante, talvez eu não queira ler um 4º artigo que fale de forma semelhante. Eu já queira ler um artigo que vai falar sobre aquele tema de uma outra forma, percebe? Então, sem ler nenhum artigo, eu posso usar, por exemplo, o Iramutec para me ajudar nessa filtragem. Então, o Iramutec também é uma ferramenta de código aberto, né? E neste exemplo aqui, a gente vai usar exatamente isso que eu acabei de falar, a proximidade do corpus, a gente chama de corpus, né? Um artigo eu chamo de corpus. A proximidade desse corpus, desse texto, de um artigo com o outro, né? Mas você tem, assim, diversas formas de usar o Iramutec, tá bom? Inicialmente, eu vou falar de alguns cuidados
algumas dicas, mas vocês vão achar vídeos excelentes no YouTube sobre isso. Então, primeiro passo, eu vou fazer uma seleção de artigos por palavra-chave, eu vou organizar esses artigos por quantidade de citações, é um critério que eu estou usando. Eu vou fazer uma seleção de uma quantidade de corpos e eu vou salvar os resumos desse artigo no arquivo TXT. Então, eu entrei lá no Web of Science. Deixa eu ver se eu tenho uma informação aqui que eu quero registrar para vocês, que é importante. Ah, tá mais à frente. Eu entrei lá no Web of Science e veja só. Eu fiz uma pesquisa pela palavra-chave right to be forgotten, direito ao esquecimento. 2, eu classifiquei isso pelo número de citações. Então, eu peguei e organizei a lista de artigos dos mais citados para os menos citados. Então, lá começou, ó. O primeiro artigo foi citado 51 vezes, o segundo artigo foi citado 43, o terceiro foi citado 37. Daí, 3, eu selecionei todos os arquivos da página. E 4, eu vou exportar esses dados. Ao exportar, eu exportei para um formato TXT e ele me salvou alguma coisa desse tipo aqui, ó, dentro de um arquivo TXT. Esse AU aqui é o autor e esse AB é o abstract. De tudo que foi exportado, eu só quero o autor e o abstract. Então, eu vou preparar esse arquivo aqui para ser processado pelo Iramutec. Então, todos os demais campos aqui eu vou tirar e já vou colocar no formato que o Iramutec exige. Então, no meu próximo passo, o Iramutec ele tem uma estrutura que você tem que separar cada um dos corpos com essa forma aqui, ó. 4 asterisco, um espaço em branco, um asterisco e o nome do autor separado por um underscore. Aqui poderia ser o nome do autor, poderia ser título, poderia ser instituição, poderia ser uma infinidade de coisas. É que nessa minha escolha, eu quero analisar por autor. Mas eu poderia analisar por título, por instituição, por um mundo de coisas, né? Esse é um exemplo simples, então. Então, vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, ó. 4 asterisco, espaço, asterisco, o heart, underscore, poll, e aqui vem o abstract. Então, quando eu trato esse arquivinho TXT, aquele arquivinho que nós salvamos, ele ficou nesse formato aqui, tá vendo, ó? 4 asterisco, espaço, asterisco, heart, poll, depois uma linha em branco, daí vem o próximo. 4 asterisco, espaço, asterisco, o Mantélio, Alessandro, depois, e assim eu fui fazendo, ó, para todos. Neste caso aqui, ó, do Ateniege, do Magri, do Venturi e do Andrade, é que são vários autores. Então, eu botei assim, o último nome dele é inicial, o último nome inicial. Então, eu preparei esse arquivinho, compreendem? Para ser importado pelo Iramutec, porque o Iramutec exige esse formato aqui de 4 asterisco, espaço, um asterisco e uma chave. Eu resolvi escolher como chave autor. Vocês poderiam usar qualquer coisa. Muito bem. Agora, eu fiz o download dessa informação, né? Então, tá ali, ó, salvo. Vou abrir o Iramutec. Essa coisinha vermelha aqui, ó, Ira, é a carinha do Iramutec. Ele é um software de código aberto, vocês vão encontrar na internet com facilidade. Quando eu abrir o Iramutec, eu vou selecionar essa opção aqui, abrir um corpus textual. E quando eu clicar em abrir um corpus textual, eu vou selecionar lá o meu corpus que eu salvei, aquela base com os asteriscos. Vou importar isso aqui. Importante aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui uma coisa que eu não falei para vocês. Quando eu for salvar o meu corpus, é importante que eu salve aqui, ó, na codificação com UTF-8, porque senão o Iramutec pode dar erro. Então, na hora de salvar o meu corpus em formato TXT, eu vou lá aqui, ó, na opção do codificação e mudo para UTF-8, tá bom? Muito bem. Na hora de importar, então, para o Iramutec, eu vou selecionar também aqui, ó, esse UTF-8 Sign All Language. Existe um outro UTF-8 aqui no Iramutec mais em cima, mas a gente vai aqui, ó, importante, UTF-8 Sign All Language. Nós vamos selecionar esse UTF-8. O idioma que eu estou usando é inglês, porque todos os textos que eu selecionei estão em língua inglesa. Se fosse em português, português. Mas aqui nós estamos usando inglês. O padrão do banco de dados também é inglês, né? Então, só vou mexer, por enquanto, nessas opções. Vou importar, e o Iramutec já me faz uma primeira leitura desses corpos. Ele me traz aqui algumas informações, que o idioma é inglês,
que a definição de caractere foi o TF8, o endereço onde estão esses dados, quanto tempo que ele vai processar, quais são os caracteres existentes, a quantidade de palavras que acontece nesses textos, 1.239 palavras, a quantidade de palavras que são únicas, a quantidade de repetição de palavras. Ou seja, ele me deu uma visão ampla de palavras. Vou avançar um pouquinho mais. Lá na análise textual, análise de texto, eu tenho várias opções. Então, eu vou começar com uma análise estatística. Então, quando eu clico aqui em estatística, ele me traz aqui um gráfico que está em formato log. Ele me fala aqui, nesse eixo Y, ele me fala a frequência, e no eixo X, ele me fala a quantidade. Então, veja que ele está me falando que muitas palavras aqui, ó, tem uma alta frequência e pouca quantidade, e poucas palavras com baixa frequência. É uma visão gráfica. Geralmente, toda análise vai ser isso. Mas o que eu quero falar sobre isso? Para alguns pesquisadores, os termos usados, as palavras usadas são importantes. Então, ele pode navegar aqui em várias visões do Eramotec, várias. Daí vai depender da sua necessidade. Eu estou navegando aqui de acordo com a minha necessidade, né? Avançando um pouquinho mais, eu fiz agora uma análise de assunto, de resumo por resumo. E o que ele me disse? Ele me disse o seguinte, ó, que esses dois textos aqui, eles estão tratando do assunto da mesma forma, com a mesma visão. Enquanto esse autor aqui, ó, trata desse assunto, que é direito ao esquecimento, com uma outra visão. Aqui no desenho não aparece, mas aqui no quadrante de baixo tinha outros autores. Então, percebam vocês que sem ler nenhum artigo, eu sei agora que esses dois artigos aqui tratam do assunto com o mesmo recorte. Então, talvez, se eu selecionei mais arquivos, talvez desses aqui eu vou ler somente um deles, a depender da quantidade de artigos que eu tenho. Percebem? Então, ganhar tempo, né? Isso aqui, ó, essa análise de similitude é muito legal no Eramotec. Eu não estou pesquisando direito ao esquecimento, right to be forgotten, então veja só que ele me criou aqui uma árvore de conexão de palavras. Então ele falou assim, olha, do termo data, esse termo datum, ele está muito relacionado com legal, com legal. E com legal tem uma relação com proposal, requirement e European. Esse termo datum, ele está ligado com direito. E dentro do direito, ele está ligado com esquecimento, com publish, com consent, de consentimento, com provision. Provision, por sua vez, está ligado com implementation. Datum está ligado com protection. E protection está ligado com regulação geral. Está ligado com replace diretiva. Então, perceba que essa árvore aqui me permite entender como que os termos estão se conversando dentro dos artigos. Então, eu sei que data está ligado com direito, está ligado com protection, com legal, e eu consigo compreender como que as palavras estão se conversando dentro do artigo. Eu não sei se vocês conseguem perceber já, mas para um pesquisador, o quão isso é rico, para você entender com maior profundidade a sua área. Como que as palavras se conversam. Cada campo de atuação tem as suas palavras, né? Então, você consegue aprofundar a sua compreensão sobre o seu campo. Como que esses temas, esses assuntos estão se conversando. Data com direito, dado com proteção, dado com legal. Você pode também fazer aqui uma nuvem de palavras, que no Eramotec ela não é uma nuvem sofisticada. Pessoal, são 18h34. Pergunta. Está claro para vocês o que nós fizemos e estamos até aqui falando? Que nós estamos... É o último slide, praticamente. Me respondam aqui no chat, por favor. Ótimo. Falou aqui o Rafael que sim. Ótimo. A Gabi falou está. Então, para terminar, eu quero falar assim duas palavrinhas ou três muito simples, né? Primeiro, trazer assim essa palavra aqui da Vinci, né? Da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, né?
Está gravado sim, Fernanda. Depois eu vou fazer uma edição e vou colocar disponível o de ontem e o de hoje, tá bom? É muita informação, mas eu vou deixar gravado e vou colocar no ar o de ontem e o de hoje, tá? Então, essa questão do Da Vinci, eu acho essa frase muito bonita, né, e muito pertinente, a questão do aprendizado, né? Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Eu acredito profundamente na educação, na ciência, como ferramenta, como meio de melhoria de vida do indivíduo e melhoria da sociedade. Eu acredito nisso. Eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, né, como ferramenta de aprimoramento social, de crescimento, como ferramenta de liberdade, né? A educação, o conhecimento. E eu agradeço muito, então, a atenção de vocês, né? Nós temos aqui 12 pessoas, me parece, acompanhando. Acho, sim, quero dar os parabéns a vocês por se disporem a gastar o tempo do sábado de vocês e do domingo de vocês, que é um tempo de descanso, né? Para ouvir essas falas aqui. Talvez aqui eu estou vendo, muitos de vocês aqui são meus orientandos, né? Eu espero que vocês não estejam aqui se sentindo coagidos a estarem aqui, né? E que de fato, esses nossos breves encontros fora das nossas orientações possam servir de ferramenta para vocês, então, avançarem nas pesquisas de vocês, tá bom? Obrigado a todos e todos, um bom restante final de semana, e quem é meus orientandos e orientandas, nós temos agenda essa semana para conversar sobre os nossos trabalhos, né? Obrigado, pessoal. Depois que eu colocar esse material disponível, eu aviso a todos, tá? Muito obrigado, bom descanso. Como um esqueleto que sustenta o corpo humano, antes da pesquisa eu preciso ter um plano, ponto de partida, um caminho pra trilhar, e que no final me mostre onde eu vou chegar. Um projeto de pesquisa me traz dados relevantes, pra que no futuro eu prove o que não sabia antes. Quanto mais bem feito o projeto, mais tranquila a execução. Penso agora pra depois não escrever nada em vão. Título, hipóteses, metodologia, pergunta norteadora, objetivos gerais e específicos, sumário, provisório, cronograma, fontes de onde eu buscaria. Esses são os passos de projetos dos trabalhos científicos. Hipóteses são afirmações que eu comprovo ou descarto, refletem as expectativas pra saber de onde eu parto, e eu ponho estas à prova com a metodologia adequada ao meu caso pra ter o que eu gostaria. A pergunta norteadora vai guiar, refletir o interesse principal, pra depois ter o objetivo geral e ideias específicos tirar. Título, hipóteses, metodologia, pergunta norteadora, objetivos gerais e específicos, sumário, provisório, cronograma, fontes de onde eu buscaria. Esses são os passos de projetos dos trabalhos científicos. Capítulos e títulos eu esboço no sumário provisório, só pra eu enxergar todo o cenário, com o cronograma pra cumprir cada etapa. Tendo um bom controle eu sei que nada me escapa. Boas fontes bibliográficas são tudo, livros ou especialistas
especialistas pra ajudar você. Internet bem usada no estudo se aplica até no TCC. Título, hipóteses,